boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o nosso estudo de sexta-feira. Então, sejam todos bem-vindos e vamos fazer nossa oração, agradecendo muito a Jesus e aos bons espíritos por essa oportunidade, por tudo que nós temos, pelos instrumentos que nos fazem evoluir e por essa vida maravilhosa. Que Jesus e os bons espíritos nos auxiliem para essa noite de estudos. Que assim seja. Então, vamos começar o nosso estudo falando hoje sobre tolerância. E começamos com o conceito da psicologia, que diz que desde cedo, desde a infância, o ser humano já é voltado, orientado para o convívio social. Então, nós começamos com a vida em família, depois a vida em escola, depois os trabalhos, amigos. Então, a nossa vida em sociedade, conforme a psicologia nos orienta, está totalmente de acordo com uma lei divina, com uma lei natural, que é a lei da sociedade. Então, ao longo dessa experiência convivendo em sociedade, nós desenvolvemos o conceito do que é nosso e do que está fora de nós. Então, ao longo da vivência, a gente vai desenvolvendo e aprendendo a conceituar isso que é nosso e o que não é nosso, e a viver com isso. E o que acontece? Nós precisamos aprender a lidar com o que está fora de nós. Essa é a grande conquista. E daí vem o termo tolerância. A palavra tolerância deriva do latim tolerare, que significa sustentar, suportar. E tem um conceito muito interessante. É um termo que define o grau de aceitação diante de um elemento contrário a uma regra moral, cultural, civil ou física. Então, essas regras existem na sociedade, nós as adaptamos, acolhemos para nós, e conforme o nosso entendimento, nós aceitamos ou não o que é diferente, o que vem das outras pessoas, porque cada pessoa internaliza essas regras de uma maneira única, cada um na sua individualidade. E aí vem a questão do julgamento. Em termos de uma psicologia espiritual e mais aprofundada, todo julgamento que nós fazemos é uma falta grave, é uma desumanidade com a pessoa que erra. E aí? Existe um problema bem delicado. Quem erra? O problema do pecado pertence a quem o pratica. Essa é uma frase de Joana de Ângeles. Explicando melhor, quem comete alguma infração a qualquer tipo de lei já tem a consciência pesada. Vocês lembram do estudo da semana passada, que o Flávio até questionou onde estão escritas as leis divinas? A questão 621 do Livro dos Espíritos traz que as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Então, cada um sabe o que é certo e o que é errado. E toda vez que nós infringimos qualquer tipo de lei, principalmente as leis morais, as leis divinas, causa em nós uma perturbação muito grande. Então, ao culpado já basta a sua culpa, já basta a consciência pesada pela falta que cometeu. A recomendação é: ajude aquele que tomba. Sua fraqueza já lhe constitui uma punição muito grande. Então, fica a recomendação dos espíritos para a gente sempre ajudar, é a prática da caridade, e não julgar. Então, essa é a questão de quem está errando. E tem a questão de quem julga. O julgamento das ações que nós consideramos incorretas no próximo, ela realiza um fenômeno de projeção das nossas sombras. O que isso quer dizer? É uma questão até bem polêmica. As pessoas costumam dizer assim, que quando a gente enxerga o erro do próximo, um erro no próximo, quer dizer que a gente tem aquilo na gente. Ah, fulano de tal é muito mentiroso. Isso quer dizer que eu minto muito e que eu consigo enxergar a mentira do outro. Não necessariamente. Essa projeção da nossa sombra no erro do próximo é porque todos nós somos espíritos imperfeitos. Todos nós, sem exceção,
temos a nossa grande parcela de culpa, de coisas erradas que nós fazemos, não necessariamente o mesmo que nós vemos no próximo, mas existe isso em nós. Então, essa projeção de sombra é uma forma de justificar, olha, eu faço errado, mas o outro também faz. Então, nós ficamos nesse ciclo vicioso de julgar e nos achamos no direito de julgar o próximo. Mas, na verdade, nós temos que repensar e parar com essa conduta. Ou seja, toda a contribuição de impiedade mediante os julgamentos arbitrários gera mecanismos de futura aflição para o causador. Ou seja, toda vez que nós apontamos o dedo para outra pessoa, nós julgamos, nós estamos cometendo uma falta. É falta de caridade, é falta de entendimento. E isso faz com que aumente um pontinho negativo, um débito na nossa conta com a justiça divina. Então, a recomendação é tolerar o infrator. Ele será o nosso futuro de infrator, se nós não tivermos força, coragem para caminhar bem, para caminhar sempre no caminho correto. Se nós não tivermos essa vontade forte, essa conduta moral elevada, nós incidiremos no erro que nós estamos julgando no próximo. Fica a nossa reflexão. Não julgar, e sim tolerar o infrator. E daí nós chegamos em Jesus. É o maior modelo que nós temos de amor, de tolerância. E Jesus sempre foi muito severo ao educar as pessoas que julgavam a conduta alheia. Então, ele não punia, ele educava. E no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos dois exemplos muito importantes e que deixam bem claro essa lição do julgamento e da tolerância. O primeiro é aquela passagem que fala do argueiro no olho do próximo. Vou ler para vocês. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como has de tirar o argueiro do olho de teu irmão. Está no Evangelho de Mateus. Nesse trecho do Evangelho, a gente tira muita lição. Mas o importante que se enquadra nessa questão do julgamento e da tolerância é a proporção. Vês o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no seu. Então você tem um cisquinho vê o cisco no olho do teu próximo e não vê o tamanho da trave que existe no seu, essa questão de proporção. Nós temos muito mais coisas erradas, importantes, preocupantes para a gente corrigir, melhorar, e a gente fica preocupado em melhorar, em corrigir o próximo, e fica preocupado com a vida alheia, sendo que a nossa carga de problemas, de pontos de melhoria é enorme, é gigante. Essa é a questão importante. Como é que a gente pode dizer, Jesus até diz aqui, hipócrita, que a gente vai conseguir ajudar o próximo, fazer a benesse, fazer o bem para o próximo, sendo que a gente ainda está todo sujo, todo cheio de coisas ruins para arrumar. Então é mais uma questão para a gente pensar e para a gente refletir. E outro ponto importante que tem nesse mesmo capítulo, no Bem-aventurados os Misericordiosos, é a da mulher adúltera. Acho que todos devem conhecer também. Mas eu vou ler esse trechinho do Evangelho. Então, lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, e lhe disseram, Mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus, tentando-o para poder acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes, aquele dentre vós que estiver sem pecado,
atire-lhe a primeira pedra. E tornando a baixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros, e ficou só Jesus com a mulher que estava no meio em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Esse trecho também tem muito ensinamento, tem muita coisa boa para a gente aprender, quem sabe, num próximo estudo. O importante, o central para o tema de hoje, para a tolerância e do julgamento, é o que Jesus disse: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Qual de nós hoje, na Terra, aqui encarnados ou desencarnados, tem condição de julgar o próximo? Quem aqui está sem pecado para poder atirar a primeira pedra, para condenar outra pessoa? A lição é dos ensinamentos de Jesus. Qual a nossa condição para julgar o próximo, para fazer algum julgamento de valor, alguma condenação para as pessoas que nós dizemos, julgamos que fazem coisas erradas? Qual a nossa moral para fazer isso? Esse é o ensinamento que nós devemos pensar. E continuando na linha de raciocínio de Jesus, ele sabia, ele sabe, que ele comandou, coordena todo o nosso planeta, que existe uma organização perfeita no plano espiritual para fazer esse julgamento, para fazer esse sopesar quem pode, quem não pode, o que vale a pena, o que não vale a pena, quem realmente está fazendo errado, quais são as nossas intenções, qual é o grau da nossa ignorância, do nosso desconhecimento das leis morais, das leis naturais. Então, tudo isso é pesado, tudo isso é avaliado pelo plano espiritual, pelos espíritos que nos auxiliam, pelos espíritos que programam a nossa reencarnação, e não pelos nossos pares aqui encarnados na Terra. Muito interessante, porque essas causas geradoras, o que faz a gente errar hoje aqui na Terra, o próximo não conhece. Nós não conhecemos as vidas anteriores das outras pessoas, nós não conhecemos as suas fraquezas emocionais, nós não conhecemos as suas dificuldades, quais são os traumas pelos quais as pessoas passam, os problemas de família. Então nós não sabemos o que se passa no interior de cada um para poder fazer esse juízo de valor, esse julgamento que nós fazemos. E Jesus não fez isso também. Diante de todo aquele povo que estava com ele, que sofria, que esperava naquela figura do Messias, do rei prometido, alguém para salvar, para livrá-lo de todas as dificuldades, e Jesus não fez isso. Jesus não resolveu o problema de todo mundo, Jesus não atendeu às súplicas de todos. O que Jesus fez? Ele amou muito. Ele usou de compaixão com todos nós, usa disso até hoje, nos ama muito. Mas mais do que isso, ele nos ensinou, nos passou a receita de bolo, todas as técnicas, nos deu um manual através do seu evangelho de como evoluir, de como melhorar, de como aprender a superar essas dificuldades. Então o evangelho de Jesus, a vinda de Jesus até nós, foi para nos ensinar tudo isso. A tolerância, a paciência, a sermos pessoas altruístas, a sermos pessoas, espíritos evoluídos e melhores. Não simplesmente morreu na cruz para nos livrar do pecado, para nos salvar do pecado. Então ele veio nos ensinar a ter paz. E como é que a gente faz, então, para desenvolver tolerância, simplesmente ignorar e deixar para lá, contar até 10 e deixar passar? Como deve ser a nossa conduta para desenvolver a tolerância? Como é que nós fazemos para saber se nós já somos pessoas tolerantes? Uma maneira bem simples é analisar como são as nossas reações ante as dificuldades, ante os problemas, ante tudo que surge no nosso dia a dia. Principalmente com aquilo que é diferente dos nossos conceitos, diferente daquilo que a gente acha certo ou errado.
diferente daquilo que a gente julga ser cruel, não cruel, aceitável, não aceitável. Como é a nossa reação? Então, as pessoas que já desenvolveram tolerância, elas vão passar por situações que provem, que ponham essa tolerância à prova. Pessoas difíceis, pessoas que são cruéis, pessoas que são maledicentes, pessoas que são fanáticas, em qualquer sentido. Essa é uma maneira da gente pensar, refletir, ver quão tolerantes nós estamos. E nossa intolerância é muito sutil, é muito, muito sutil. A gente percebe isso no nosso dia a dia. Tem que ter um olhar clínico, fazer uma autoanálise, para a gente desenvolver o nosso autoconhecimento para saber onde está a nossa intolerância. Essas coisinhas bobas mesmo do dia a dia, que às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, quem está na nossa situação de hoje? Quem é a favor de usar máscaras para sair na rua? Quem é a favor de não usar máscara? Quem é a favor de ficar em casa? Quem é a favor de não voltar à rotina normal do nosso dia a dia? Então eu sou favorável, eu sou amável com as pessoas que têm a mesma opinião que eu. As pessoas que estão fora do meu grupo, com essas pessoas eu sou uma pessoa agressiva, eu xingo, eu discordo, eu discuto. Então isso prova como eu sou intolerante com essas pessoas que não estão pensando, agindo conforme o meu raciocínio, conforme aquilo que eu acho que é correto. Então fica a dica para a gente pensar bastante na nossa situação de hoje, em todos os aspectos. Quem corta fila, as pessoas que são numa idade já considerada grupo de risco e que insistem em sair. A gente não sabe o quão carentes elas estão, a necessidade que elas têm de sair do convívio social. Por isso que é até difícil a gente fazer isolamento social hoje, né? Porque nós somos, a lei de sociedade é uma lei natural, nós precisamos do convívio com outras pessoas, mas o momento pede que nós tenhamos essa resignação. E daí eu posso julgar essas pessoas que agem dessa maneira. Nós sabemos a dificuldade pelas quais elas passam para ter essa conduta, para ter esse tipo de pensamento, mesmo que nós julguemos que seja errado. Eu não posso impor o meu ponto de vista para as outras pessoas. Eu não posso ser intolerante nesse ponto. E fica uma coisa muito importante que a gente não pratica hoje em dia, que é a empatia. A gente às vezes até tem esse conceito, né, de se colocar no lugar do outro, de tentar pensar com a cabeça do próximo, mas a gente não consegue. A gente tem esse conceito, mas a gente não consegue fazer isso na prática. Então, no nosso dia a dia é muito, muito difícil passar pela empatia, praticar isso, tentar ser tolerante, viver, se colocar realmente na posição do próximo para viver melhor. Aí, a solução para isso tudo é o amor. A gente precisa, sim, principalmente nos dias de hoje, pensar mais no próximo, pensar em quão intolerantes nós somos, pensar nas nossas reações raivosas, nas nossas reações agressivas, explosivas. Quando a gente sai, às vezes, para ir ao mercado, ao supermercado, a gente vê que é muita intolerância. As pessoas estão mais agressivas no trânsito, estão mais agressivas nas filas, nos locais, nos seus comentários, eles são cada vez mais violentos. Não é só a violência física, mas as palavras, até a maneira como elas são proferidas de uma forma mais forte, mais raivosa, mais cheia de energia, carregada. Tudo isso. Alguma pergunta, Valdir? Não, eu queria só falar também dessa questão da intolerância política e religiosa, né? Que as pessoas partem para agressão muitas vezes. Sim, existem muitas dissensões nos grupos, né? As pessoas que saem dos grupos, né, de WhatsApp, grupos de família, um familiar que deixa de falar com o outro, que deixa de amigos que se tornam inimigos por conta de posicionamentos religiosos, principalmente políticos, sim, né? Obrigada, Voz da Consciência.
nesses momentos que o nosso país vive uma situação tão delicada nesse âmbito da política, e as pessoas adotam um posicionamento e vão com ele até o fim, e não estão respeitando a opinião alheia, respeitando a opinião do próximo, e essas brigas são muito mais frequentes. E nós sabemos, espíritas que somos, que tentamos ser e estudamos, que todas essas emanações que nós temos agora, de violência, esses pensamentos negativos, eles carregam a nossa atmosfera, a nossa psicosfera, e isso ajuda de maneira negativa a todo esse momento que nós passamos. E temos que fazer o contrário, temos que ter pensamentos bons, vibrações positivas, vibrar para as pessoas que estão em situação ruim, para as pessoas que estão raivosas, nervosas, intolerantes, muito bravas. Nós temos que vibrar para que todos fiquem calmos, para que fiquem em paz, para que fiquem tranquilos. Assim como pede Jesus, o amor, para que a gente aprenda a tolerância, para que a gente aprenda a se pôr no lugar do outro, a fazer esse exercício de imaginar por que o outro tem essa conduta, por que a outra pessoa tem esse comportamento, tentar imaginar o que ele passa de difícil, fazer uma oração por essas pessoas. É muito difícil a gente conseguir fazer isso nos momentos de dificuldade, quando acaba de acontecer algo assim, alguma briga, uma discussão, mas é salutar a gente respirar fundo, não só deixar para lá, mas tentar entender, praticar a empatia, se colocar no lugar do próximo para fazer algo de bom, algo que é muito pequeno, fazer uma oração, um segundo que a gente pensa, Jesus ajude, já faz uma diferença muito grande, já quebra essa corrente, corta essa corrente de negativa, para a gente poder vibrar melhor, para fazer com que o nosso ambiente, o nosso entorno seja melhor. E se todos fizerem isso, ao longo do tempo, nosso Brasil todo, nosso planeta todo estará melhor. Então, quando a gente fala em tolerância, em respeito, significa amar o próximo, mas amar o espírito, aquele ser espiritual. E quando Jesus propõe a educação, ele não propõe a educação para o corpo físico. Então, quando as pessoas propõem as punições, elas agridem ao corpo físico, mas nós temos que educar o espírito, não enxergar somente esse corpo, mas o que tem além dele, o que anima esse corpo, que é o nosso espírito. Então, todos nós somos seres espirituais. E agir com tolerância, diferente de agir com conivência. Esse ato de simplesmente deixar para lá e não fazer nada é conivência, e isso não é correto também. Nós temos que, no mínimo, vibrar, fazer uma oração para as pessoas com as quais nós não somos tolerantes. Nós temos que praticar esse exercício de pelo menos um segundo de vibração positiva. Jesus ajude, que os bons espíritos ajudem, já é um grande primeiro passo para que a gente se torne um espírito melhor. Então, corrigir o espírito, educar o espírito e não agredir a outra pessoa. E já finalizando, uma frase da mentora Joana de Anjos, a mentora de Divaldo Franco, muito importante, muito interessante. A tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez, já que ninguém é inexpugnável nem perfeito. Resume, sintetiza todo o estudo de Jesus, o exemplo de Jesus, que ele traz até na oração do Pai Nosso. Lembra que foi falado na semana passada? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é tolerância. Ou seja, quando a gente errar, porque nós não somos perfeitos, quando a gente estiver num momento difícil, nós vamos precisar da tolerância, da compaixão, do amor do próximo. Vamos precisar. E se a gente não pratica isso hoje, que medida, que
Que ajuda que a gente vai ter? Que merecimento que nós teremos quando chegar o nosso momento de falha? Tem que refletir sobre isso. E agora sim, para finalizar, uma frase de Emmanuel, está no livro Opinião Espírita, que ele fala também de tolerância e coerência, que são duas virtudes que devem andar juntas. Compreender e desculpar sempre, porque todos nós necessitamos de compreensão e desculpa. Então, ele vai na mesma linha de raciocínio de Jesus, de Joana de Ângeles, que nós não somos perfeitos e que um dia, sempre, enquanto nós formos ainda imperfeitos, nós vamos precisar da compaixão, da compreensão, da tolerância do próximo, nas horas de desacerto. Mas observar a coerência para que os diques da tolerância não se esbarrondem, corroídos pela displicência sistemática, patrocinando a desordem. Então, para que a gente seja coerente também, para que a gente não caia na indiferença de simplesmente deixar para lá, para que as nossas ações sejam sempre pautadas no bem, no raciocínio, na moral, nos exemplos que nos deixou Jesus. Então, esse era o estudo dessa noite. É pouco, foi bem pouco, meia hora passa muito rápido, mas já é um ponto de partida para a gente estudar, para a gente refletir, para a gente pedir ajuda aos bons espíritos que nos auxiliem para pensar bem sobre tudo isso que nós aprendemos e principalmente para que eles nos ajudem, para que nos momentos do dia a dia, em todas as oportunidades, nós possamos colocar em prática os nossos estudos. Então, muito obrigada a todos, fiquemos em paz, que possamos estar juntos novamente, fisicamente em breve, mas na próxima quarta-feira estaremos com o estudo do Evangelho, às 20 horas, estão todos convidados. Então vamos aproveitar o nosso final de semana em paz, tranquilos, e que Jesus nos abençoe. Até a próxima.